Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 13 de outubro, a maratona do Cadastro Único. Beneficiários de programas sociais enfrentam filas para atualização de dados e o prazo termina amanhã. A Polícia Federal destrói balsas e dragas numa operação contra o garimpo ilegal em Rondônia. A Prefeitura de Betim, em Minas Gerais, confirma a morte de um bebê por meningite. E ainda, no Outubro Rosa, uma campanha arrecada lenços para pacientes que fazem quimioterapia. É agora, no Brasil TV. Termina amanhã o prazo para atualizar o cadastro único e evitar a suspensão de benefícios sociais. Mas muita gente ficou na fila sem conseguir atendimento. Quem traz os detalhes do Distrito Federal é a Beatriz Pataro. Esse cadastro tem que ser atualizado a cada 2 anos ou quando tem alguma mudança na família, como separação, casamento ou mudança de endereço. Acontece que esse prazo acaba amanhã e as filas no CRAS, a gente sabe, vem sendo aí longas filas, já tem alguns meses que a gente tem mostrado isso. Aqui no CRAS do Paranoá, por exemplo, agora a fila está bem menor, mais cedo tinha muito mais gente e todo mundo preocupado justamente com esse prazo que termina amanhã. Várias pessoas aqui disseram que precisam atualizar o cadastro único, mas ainda não conseguiram fazer agendamento para conseguir, então, finalizar esse cadastro. No Rio de Janeiro, segundo a Prefeitura, são 100 mil pessoas que podem ter o benefício bloqueado temporariamente. E a falta desse dinheiro significa, para muitas famílias, ficar sem ter como colocar comida na mesa. No banco de dados do Auxílio Brasil, a Cleonice é mais um número. Mas dentro de casa, ela é a avó, a responsável por levar comida para os 3 netos. A gente pede. Hoje, pede um papel, eu trago, pede outro, eu trago. Diz que o meu pagamento era outro, mas não caiu. Eu tenho 3 netinhos para dar comida, gente. Isso revolta. Dá uma dor no coração. É a 3ª vez que ela enfrenta a fila do CRAS de Guaratiba, na zona oeste do Rio. Ela foi atendida pela primeira vez em maio e ainda não recebeu o benefício. Que eu peguei a fila lá embaixo, fico aqui esperando e não consigo nada. A Cleonice tem 60 anos, o filho da Luana só 4 meses. A dificuldade para receber o Auxílio Brasil é um problema que não tem limite de faixa etária. A gente chegou ontem, era meia-noite. Aí a gente vinha um pouquinho mais cedo, mas por causa dele, a gente chegou aqui mais meia-noite. Já é a nossa 2ª vez aqui, não conseguimos. Só é 90 números. A gente corre o risco, pela 2ª vez minha, de eu não conseguir entrar, ter passado a noite, não tem prioridade. Não tem prioridade, é uma bagunça. Aí um guarda fila para 3, para 4, para 5. É horrível. Antes das 6 da manhã, a fila já dobrava a esquina. O portão nem tinha aberto e 2 homens brigaram por uma vaga. Somente 100 pessoas seriam atendidas hoje. Quem não tem cadastro vai ter que voltar outro dia. Eu sei que é difícil para vocês, mas nós não temos funcionário suficiente para atender todo mundo. O desespero de quem madrugou é compreensível. É que famílias com informações do CAD único desatualizadas têm até amanhã para regularizar o cadastro. Segundo a Prefeitura, pelo menos 100 mil famílias precisam de atualização. Para evitar o cancelamento do Auxílio Brasil ou da tarifa social de energia elétrica, elas têm até dezembro para procurar alguma unidade do CRAS. A fila do CRAS de Campo Grande também dobrou o quarteirão. O primeiro chegou ontem, às 7 da noite. Sem agendamento prévio, a única opção é ficar na fila. Cheguei ontem, 1h da tarde, né? Ficamos aqui até hoje de manhã, ainda não foi atendido. A pessoa chega, ó, não tem lugar para a pessoa ir no banheiro, não tem como fazer nada aqui. As pessoas têm que ficar aqui de ontem até agora no chão, entendeu? Para poder atualizar o cadastro, entendeu? Ou atualizar ou fazer, as pessoas que precisam tem que ficar aqui, né? Esse absurdo aqui, né? Isso é um absurdo. Olha o tamanho dessa fila quilométrica. Você chega aqui de madrugada, você não tem o conforto de ter um banco aqui nem lá dentro. É direito do povo. É o direito de quem precisa, de quem está desempregado. A Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio disse que o atendimento é feito de acordo com a capacidade instalada de equipamentos.
Hoje são 300 computadores alugados nas 47 unidades do CRAS, o que permite um atendimento de 90 pessoas por CRAS, cerca de 4.320 atendimentos por dia no Rio de Janeiro. A Polícia Federal e o IBAMA fazem uma operação contra o garimpo ilegal em Rondônia. Os agentes usam imagens de satélite e fiscalizam todas as embarcações no Rio Madeira. Ontem, no primeiro dia da ação, foram destruídos vários barcos ilegais. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as ações dos agentes. Olha aí, ó. Acabaram de tocar fogo nas balsas aqui em frente à Aliança, ó. Só o fumaceiro. De acordo com a Polícia Federal e o IBAMA, essas balsas e dragas eram usadas em atividades ilegais de extração de ouro, provocando prejuízos ao meio ambiente e à saúde da população. 81 embarcações foram destruídas na quarta-feira. As ações se concentraram na região do Rio Madeira, conhecida como Nova Aliança, próxima a Porto Velho. Após a inutilização das embarcações, garimpeiros protestaram. Eles colocaram fogo em pneus e bloquearam a rodovia 319, única via de acesso de Porto Velho ao estado do Amazonas. A rodovia foi liberada no fim da noite. Agora olha só essa história. A Polícia Militar do Maranhão recebeu uma denúncia de agressão contra um advogado na cidade de Codó. Mas quando chegou ao local, descobriram que o advogado não era a vítima, era o agressor. Ele teria descumprido uma medida protetiva contra a ex-mulher e foi preso. A prisão foi feita pela Polícia Militar de Codó. O advogado Cleiton Nascimento de Souza foi preso na casa da ex-companheira. Ele chamou a polícia para denunciar que havia sido agredido pelo cunhado. Mas quando os policiais militares chegaram no local da denúncia, descobriram que teria sido Cleiton quem agrediu e ameaçou a ex-companheira e os filhos. O casal está separado há um mês. Nesse período, segundo a polícia, Cleiton estaria ameaçando a ex-esposa e os familiares dela. Como descumpriu a medida protetiva pela segunda vez em menos de 15 dias, o suspeito foi encaminhado para o presídio de Codó, onde vai aguardar a audiência de custódia. Eric. Um menino de 10 anos foi atingido na cabeça por uma bala perdida dentro de uma escola em Vitória. O João Brito tem os detalhes. O menino de 10 anos continua internado no Hospital Infantil de Vitória. O pai contou que ele passou por uma cirurgia e continua em estado grave sem previsão de alta. Ele foi atingido na cabeça por uma bala perdida dentro da escola municipal onde estuda. Foi na última terça-feira, durante um evento para comemorar o Dia das Crianças. Ainda não se sabe de onde veio o disparo que atingiu o menino. O pai suspeita que por causa da festa e do som alto, ninguém ouviu o tiro. As aulas foram retomadas hoje. A Guarda Municipal de Vitória reforçou a segurança logo pela manhã. A escola fica numa região onde o tráfico de drogas é intenso. A Delegacia de Homicídios investiga o caso, mas até o momento ninguém foi preso. Volto com você aí no estúdio. Uma chuva forte atingiu Batayporã, no Mato Grosso do Sul, nas últimas horas. Uma lagoa transbordou e várias casas foram inundadas. E esse é um problema antigo na cidade. Quem explica pra gente é o Gustavo Marques. Oi, pessoal, tudo bem? Foram 120 milímetros que choveu em algumas horas em Batayporã e a Lagoa do Sapo acabou transbordando. Isso acontece com frequência na cidade. Há mais de 30 anos a cidade enfrenta esse problema. 50 casas foram atingidas desta vez. 2 famílias tiveram que ser retiradas de casa, mas já retornaram aos seus lares hoje. A prefeitura agora tenta limpar a cidade, especialmente os bueiros, as bocas de lobo, para que, se voltar a chover forte, o transtorno seja menor. Tem também um projeto elaborado pela prefeitura, foi licitado no valor de mais de R$666 mil para fazer drenagem na Lagoa do Sapo, mas ainda não há um prazo para que essa obra comece. Gustavo Marques, para o Brasil TV. Bombeiros do Paraná encontraram o corpo de uma criança que foi arrastado por uma enchente no interior do estado. O irmão dela está desaparecido. As chuvas fortes no sul do país provocaram estragos e fizeram prefeituras decretar situação de emergência. O corpo da menina de 7 anos estava perto do local onde o carro ficou preso. Na terça-feira, a família tentava atravessar um córrego em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, quando o veículo foi levado pela enxurrada. Pai e mãe conseguiram se salvar.
Agora, os bombeiros continuam as buscas pelo bebê de 8 meses, que também desapareceu. É um trabalho demorado, um trabalho minucioso, porque em qualquer local, assim como encontramos a menina, pode estar também a outra criança. Na cidade de Francisco Beltrão, a chuva diminuiu e o nível do rio que corta o município baixou durante a madrugada. As ruas estão tomadas pela lama. Agora, muito trabalho para limpar o que sobrou. Sofá, cama, guarda-roupa, molhou tudo. Conseguimos secar, lavar, mas não sei, acho que não vai prestar aquela estufa, né? Não tem como abrir as gavetas e coisa. Os moradores dessa casa fugiram do alagamento, levando só as roupas do corpo e alguns documentos. Não sobrou quase nada. A gente pegou os filhos, né? E pegou e saiu. Porque eu não tenho o que tu fazer contra a natureza, né? O rio veio subindo, quando vimos, não tinha mais o que a gente salvar, o que tirar. Difícil, né? Difícil a gente construir tudo e do nada e perder, né? Várias empresas também foram atingidas pela enchente. Nessa refrigeração, a água chegou à metade. Aqui na oficina estavam máquinas de lavar, refrigeradores, vários equipamentos de clientes para o conserto. Os donos não conseguiram ainda nem calcular o tamanho do prejuízo. Em 2 dias, choveu o dobro do previsto para o mês todo na cidade. O dono desse carro tinha estacionado aqui pensando em escapar da enchente, mas a água cobriu o carro e atingiu o 2º andar da casa. Embaixo mora o Dilvo, a esposa e a filha de 4 anos. Mais uma família que perdeu tudo. Agora tem que tentar se virar com o que tem, né? E trabalhar, né? É o jeito. A chuva também diminuiu em Santa Catarina, onde 9 municípios decretaram situação de emergência por causa dos estragos. Na cidade de Águas de Chapecó, um ginásio foi usado para abrigar os móveis de famílias atingidas. Os moradores aproveitaram o dia para limpar as casas. Eu estou desde as 6h30 da manhã limpando, não sei até que hora que eu vou limpando. Creio que hoje eu não vou terminar, porque é muita coisa para limpar o bar aqui dentro. Só sei dizer que para quem passou isso é muito triste, mas eu, graças a Deus, que não perdi nenhum da minha família, meus filhos, nenhum dos meus parentes. Agora, na região central do país, o problema é a seca. Um incêndio atingiu uma área de preservação perto da Chapada dos Veadeiros e o Gabriel Tibaldo tem as informações. As chamas atingiram a área de preservação ambiental Pouso Alto e, segundo os bombeiros, as causas ainda não foram identificadas, mas a suspeita é que o incêndio tenha começado por uma ação humana. Foram aproximadamente 50 quilômetros quadrados de vegetação destruída pelo fogo. A área pertence ao ICMBio. O fogo começou na sexta-feira da semana passada e teve diferentes focos na área que abrange 6 cidades goianas. As altas temperaturas e o vento ajudaram a espalhar as chamas, que, de acordo com o Corpo de Bombeiros, já foram controladas na Chapada dos Veadeiros. A região abrange Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Colinas do Sul, São João da Aliança e Nova Roma. Hoje de manhã, os bombeiros ainda trabalhavam em Cavalcante, apagando alguns focos ativos. A morte de um bebê de 3 meses em Betim, em Minas Gerais, vítima de meningite, alerta para a importância da vacinação. O esquema começa logo depois do nascimento. Já foram registradas 5 mortes em 2 anos na cidade. Segundo o município, apesar desses casos, que chamam a atenção, claro, não representa um avanço da doença, Pelos dados que a gente tem da vigilância epidemiológica no município, em 2 anos, o número de notificações de casos suspeitos foi de 46. E 38 desse total já foram confirmados e há também essas 5 mortes. A mais recente, que é a desse bebê de 3 meses, ela foi confirmada ontem pelo município, mas a morte aconteceu no último dia 9 de outubro. O bebê passou mal no dia 3, chegou a ser levado para a UPA, foi transferido de hospital, mas infelizmente não resistiu, A confirmação do diagnóstico foi de meningite causada por pneumococo. A gente lembra que a meningite, ela é uma inflamação das meninges, são as membranas que envolvem nosso cérebro, por exemplo, a medula espinhal, e ela pode ser causada de 2 formas, Pode ser por vírus ou então por bactéria, que é o caso mais grave. O risco maior é realmente para crianças menores de 5 anos de idade, mas a meningite pode aparecer, pode surgir em qualquer idade, em qualquer etapa da vida. E a única forma que a gente tem de proteger realmente
é com a vacinação. A gente lembra que as vacinas, elas estão disponíveis na rede pública, né, para a prevenção das principais causas da meningite bacteriana, e elas fazem parte desse calendário do programa de imunização. Tem, por exemplo, a vacina meningocócica C, a vacina pneumocócica 10 valente e também a pentavalente. Bom, a Secretaria Estadual de Saúde informou a nossa equipe há pouco que ela ainda não recebeu oficialmente, né, o comunicado sobre a morte desse bebê na cidade, mas confirmou que não há um surto da doença no estado. Bom, a gente tem aqui informações que a gente também recebeu há pouco da Secretaria Estadual de Saúde sobre a imunização das crianças. Então, em Minas Gerais, de janeiro a setembro desse ano, foram 617 casos positivos e 92 mortes confirmadas para todos os tipos da doença. Em 2021, ao todo, foram 522 casos e 50 mortes. Agora, sobre a cobertura vacinal, a Secretaria divulgou os dados da meningocócica em menores de 1 ano. No ano passado, a cobertura chegou a 75,17%. Esse ano, de janeiro a junho, a 74,24%. Em crianças de 1 ano agora, no ano passado a cobertura foi de 73,55%. Agora, em 2022, também de janeiro a junho, 76,05%. E a taxa de letalidade pela meningite de todos os tipos, no ano passado foi de 11,21%, agora em 2022 está em 17,11%. A seguir, na temporada das cigarras, 5 coisas que você provavelmente não sabia sobre a vida desse inseto. O Brasil TV está de volta falando dos 3 anos da canonização da primeira santa nascida no Brasil, Santa Dulce dos Pobres. Católicos de todo o país comemoram a data e tem programação especial no santuário dedicado a ela em Salvador. A Camila Marinho esteve lá hoje mais cedo. Aqui em Salvador, programação bastante festiva para celebrar os 3 anos de canonização de Santa Dulce dos Pobres. Até sábado tem missas especiais ao longo do dia e é a realização do Tríduo da Gratidão. Hoje foram 4 missas. No sábado, a partir das 4 horas, está prevista uma procissão luminosa pelo Caminho da Fé, que é um trajeto de 1,5 km daqui até a igreja de Nosso Senhor do Bonfim, com a imagem de Santa Dulce no andor. Para quem está fora de Salvador e não pode acompanhar a agenda festiva, tem a oportunidade de assistir às cerimônias pelas redes sociais do santuário. Santa Dulce foi canonizada há exatos 3 anos numa cerimônia no Vaticano. A canonização dela foi a 3ª mais rápida da história, 27 anos após a morte dela. E desde que se tornou santa, o santuário passou a receber milhares de visitantes. Camila Marinho, de Salvador, para o Brasil TV. A gente falou agora há pouco da chuva forte que caiu no sul do país, mas ela não provocou só problemas, não. Essa chuva também aumentou a quantidade de água nas cataratas do Iguaçu, que hoje está 11 vezes maior do que a média anual. O Maurício Freire vai mostrar esse espetáculo para a gente. Nós estamos em um dos mirantes do Parque Nacional do Iguaçu. Aqui é possível chegar bem pertinho das cataratas, se molhar e ouvir como é alto o barulho das quedas d'água bem aqui atrás. Hoje, o volume de água aqui nas cataratas do Iguaçu passou dos 16 milhões de litros por segundo, chegou a 16 milhões e 500 mil litros de água por segundo, 11 vezes mais do que a média anual, que é de 1 milhão e 500 mil litros por segundo. O maior volume dos últimos 8 anos. Neste momento está em 15 milhões e 800 mil litros. Toda vez que essa vazão passa dos 10 milhões de litros, as passarelas de acesso dos turistas são interditadas. Por isso, desde ontem, ninguém pode passar ali por baixo. E o aumento do volume foi muito rápido. Para a gente ter uma ideia, na terça-feira, apenas 2 dias, a vazão era de 3 milhões de litros por segundo. Os funcionários do parque nem tiveram tempo de retirar as grades de proteção da passarela, que é um procedimento padrão. A passarela está interditada, mas o parque não está fechado e os turistas aproveitam para registrar esse momento único. No primeiro mirante, os turistas já conseguem ver e registrar a força das quedas d'água. Maravilhosa, né? Tira qualquer estresse. Muito lindo. É muito bom ver que o Brasil temos também essas maravilhas, né, cara? Tô encantado. A gente fica maravilhado com tudo isso. Muito bom. O volume de água transforma a paisagem.
e é bem maior do que o registrado em dias normais. O turista da Colômbia não sabia que a vazão estava 11 vezes maior que a média anual. Ele ficou bem impressionado. É algo maravilhoso, mágico, realmente uma coisa que bate um sentimento muito forte. E o passeio surpreende também por outros ângulos. Chega muito mais perto, porque, parece uma chuvinha. Chover é bondade dela. Você provavelmente já deve ter percebido o barulho das cigarras por aí. Mas será que você sabe tudo sobre esse inseto? O Gabriel Luiz mostra pra gente agora 5 curiosidades sobre as cigarras. A voz dela é um sucesso. Nunca desafina e ainda faz turnê mundial todo ano na mesma época. Com vocês, 5 coisas que você provavelmente não sabia sobre as cigarras. Ao contrário do que muita gente pensa, o canto da cigarra não foi feito para anunciar pra gente que a chuva tá chegando. Na verdade, é um canto de paquera mesmo, pro senhor cigarra atrair a fêmea. Então aquele barulho na língua deles é, na verdade, música romântica, a serenata da cigarra. O que acontece é que as cigarras preferem uma época mais quente e úmida pro acasalamento. Por isso a associação que a gente faz com a chuva. A cigarra fêmea até que canta, mas quem canta alto mesmo, daquele jeito, é o macho. E é um som tão potente que, para você ter noção, a cigarra macho é o inseto que produz o som mais alto da natureza. Ele pode ser ouvido a 500 metros de distância. Então, se você colocar uma cigarra lá embaixo no chão e subir a uma altura de 2 torres de TV, você continua ouvindo a cigarra. E a cigarra é tão aparecida que faz até participação especial nas nossas reportagens. Olha aí. A repórter Camila Guimarães tem as informações ao vivo pra gente. Boa tarde para você, Camila. Boa tarde, Fábio. Na natureza tem mais de 1.500 espécies de cigarra e para cada uma tem um jeito de cantar diferente. Então essa música funciona como se fosse uma espécie de identidade para elas. É isso que faz elas se aproximarem e é isso que garante o match perfeito pro acasalamento. O som da cigarra, na verdade, não vem da boca. O macho faz esse barulho esfregando as asas pelo corpo. E, para falar a verdade, o corpo da cigarra é meio estranho mesmo. Os ouvidos ficam no estômago. E acredite, isso não é por acaso. É para se proteger do impacto do canto da própria cigarra. Outra coisa que muita gente pensa é que a cigarra canta até ela explodir. Isso é mentira. As cascas que a gente consegue ver nas árvores é, na verdade, o exoesqueleto delas. É como se fosse uma espécie de armadura que ela deixa para trás quando ela fica adulta. Um detalhe é que na fase mais jovem, as cigarras ficam de 1 a 2 anos debaixo da terra, mas esse período pode chegar até 17 anos em algumas espécies. Daí as cigarras só saem da terra quando elas ficam adultas e é só para reproduzir mesmo. Elas só vivem pouquíssimas semanas depois de acasalar e antes de morrer, a fêmea pode colocar de 400 a 600 ovos. Já imaginou a orquestra? É isso, pessoal. Você viu aqui que tem muita explicação por trás dessa cantoria. Eu fico por aqui. Até mais. Fui. Tá, então, as 5 curiosidades sobre a cigarra. Para mim, eu associo ao verão. É o som do verão. A Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais criou uma campanha de doação de lenços e de turbantes para ajudar pacientes com câncer. A cada nova consulta no ambulatório do Hospital das Clínicas, a dona Ada vai ganhando mais força e confiança para lutar contra o câncer. Ela descobriu a doença no ano passado. Por causa do estado avançado do câncer, teve que retirar as 2 mamas. Muito difícil. Vi aquele medo, né? Falei, meu Deus, vai acontecer comigo também. Eu pensava só nos meus filhos. Falei, como é que vai ser se eu for embora? Como é que eles vão fazer? Como é que vão ficar? Eu passo só eles. Graças a Deus, estou aqui ainda. Durante as sessões de químio e radioterapia, como é comum no tratamento, a dona Ada perdeu todo o cabelo. Os cachos já voltaram a crescer, mas ela nem gosta de lembrar de quando se olhava no espelho. Até peru arrumaram para mim. Falei, mas não sei usar esse troço não, vou usar o lenço, porque o lenço eu sentia melhor. Aí eu fui acompanhando, né? Até me acostumei com o lenço depois. Senti bem. Aí apareceram vários tipos de lenço para eu usar. E aquilo ali me ajudou também muito. Até esqueci do que eu tinha. Graças a Deus.
Para que outras mulheres se sintam melhor durante o tratamento contra o câncer, funcionários do Hospital das Clínicas, em parceria com a Escola de Enfermagem da UFMG, criaram uma campanha de doação de lenços e turbantes. Essa doação dos lenços é para proporcionar, a essas mulheres um aumento, uma promoção da autoestima, uma promoção do autocuidado, o que vai impactar diretamente no bem-estar e na saúde emocional. Os lenços podem ser coloridos ou de uma única cor. As doações podem ser deixadas nessa caixa que está aqui na porta da Escola de Enfermagem da UFMG até o dia 24 de outubro. Um gesto simples, mas que pode trazer de volta a autoestima de muitas mulheres que estão passando por esse momento complicado. Para a dona Vera, o acessório se tornou indispensável para compor os looks. Eu procurei dar uma seleçãozinha de cores. Eu combino geralmente o lenço com a sandália, com o vestido e assim vai. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h40 da noite, hora de Brasília. Ótima noite e até amanhã.